Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo a segundo podcast que nós estamos gravando aqui. Nós já fizemos uma outra gravação aqui, onde nós falamos um pouquinho sobre o que você vai falar, o que você vai ouvir, né, acompanhando a gente. Mas de qualquer forma, eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Meu nome é Marco Assis, eu sou consultor de empresas, sou especialista em gestão comercial e marketing digital. Sou também diretor de comunicação da Associação Brasileira de Consultores e Palestrantes, a ABCP, e também da agência Samba, uma agência de marketing que está aqui no norte do México, mas também você pode ser atendido aí no Brasil sem nenhum problema. Bom, pessoal, o assunto desse podcast é sobre os cuidados que nós temos que ter ao levantar uma bandeira. Agora, o que eu quero dizer com isso, com levantar uma bandeira? Você já deve ter entrado alguma vez em algum restaurante ou algum bar, algum estabelecimento no qual você percebeu que a pessoa é fanática de algum time, é torcedor de algum time de futebol. E aí, quando você entrou nesse estabelecimento, você viu que a pessoa, ou o dono do estabelecimento, tem bandeiras, fotos, tem vídeos, tem de tudo um pouco do time preferido dela, né? Tudo está decorado com as cores, com a bandeira e com tudo mais daquele time. Bom, isso acontece em todos os lugares, né? Com certeza você já deve ter entrado ou ouvido falar de algum lugar que é assim, e é uma forma de levantar uma bandeira, né? ou defender uma causa. Tá? Isso é bom, por um lado, tá? Isso é bom, é interessante nós levantarmos uma causa ou levantarmos uma bandeira, porque nós vamos atrair um público específico, né? Nós vamos atrair os nossos iguais, né? Os nossos parecidos. Então, por exemplo, uma pessoa que o bar está todo, ou o restaurante é todo decorado com as cores de um certo time, o mais provável é que todas as pessoas que vão entrar nesse restaurante como clientes serão pessoas que também apoiam aquele time, são torcedores daquele time. Com isso, o restaurante acaba se tornando um restaurante, vamos dizer, bem entre aspas, né, do nicho daquele time, do torcedor daquele time que nós estamos falando aqui. Bom, qual é o problema disso? Nenhum problema. Até aqui, nenhum problema, tudo muito bem, tudo muito bom. Só que existe um pequeno problema que nós temos que atentar aí nesse caso. Tá? Se eu levanto uma bandeira na minha empresa, eu não posso simplesmente abandonar essa bandeira por algum motivo. Se acontecer alguma coisa, se o meu sócio não está mais de acordo que eu faça, que eu defenda aquela causa, por exemplo, tá? Você pode se complicar, você pode deixar muitas pessoas chateadas e você pode se queimar no mercado. Simplesmente isso. Eu quero dar um exemplo claro de uma empresa, né? Eu posso dizer que é uma empresa. Eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. Eu posso dizer que é uma empresa porque bom, enfim, uma banda de rock, uma dupla é uma empresa, né? Uma empresa que vende serviços musicais, né? Vende apresentações, né? Vende música, vamos dizer assim. E eu estou falando aqui de um grupo ou de uma dupla chamada Tatu. Você já ouviu falar desse grupo, Tatu, alguma vez? Eles tiveram muito sucesso no começo dos anos 2000, né? Tiveram muito sucesso. Era duas meninas que cantavam música pop. Eu vou até colocar um pedacinho da música delas aqui para você escutar. Essa música provavelmente você já deve ter escutado em algum lugar. Olha só.
Bom, acho que já deu para você ouvir bem aí, né? Que música que é? Acho que você já deve ter reconhecido a música aí, né? Essa aí é uma música que chama All the Things She Said, que significa todas as coisas que ela disse, né? Ela tem uma letra que sugere um romance lésbico, né? A letra dessa música sugere um romance lésbico. E essa dupla, por muito tempo, ela se posicionou como sendo uma dupla lésbica, né? As duas meninas supostamente eram lésbicas. E isso atraiu um público de nicho. O público de nicho delas eram justamente o público GLS, né? O público que tem a mesma ideologia, né? Vamos dizer assim. Perfeito, né? Então elas acharam um nicho e estavam aí defendendo uma bandeira, essa bandeira delas pelas letras das músicas e tudo mais. Só que aí um belo dia elas foram flagradas com namorados. Uma delas foi flagrada com um namorado homem, provando assim que elas não eram lésbicas, né? Então quer dizer, depois elas admitiram que na verdade elas não eram lésbicas, né? Elas estavam a dupla na verdade fazia uma apresentação dizendo que era uma coisa, mas na verdade elas não eram. Tá? Então, o grande X da questão, nós não vamos discutir aqui o posicionamento delas, né? Não vamos falar sobre isso, né? Sobre sexualidade, não é esse o objetivo desse podcast, mas sim o objetivo da bandeira que elas levantaram. Tá? Elas levantaram uma bandeira, mas elas próprias não defendiam essa bandeira de verdade, né? Não era uma coisa real para elas. Era, na verdade, algo falso, algo que elas estavam criando uma imagem para agradar um público, mas sem sinceridade. E o público descobriu, elas perderam muitos fãs por causa disso. E eu não sei se foi coincidência ou não, mas pouco tempo depois desse suposto escândalo, elas nunca mais conseguiram emplacar nenhum outro sucesso além desse disco, né? Elas, pelo menos no resto do mundo, elas deixaram de ser conhecidas e caíram no esquecimento totalmente. Hoje, muita gente não sabe quem eram, né? Às vezes, você escutando a música, talvez você tenha lembrado, mas de eu falar o nome da banda, Tatu, talvez você não tenha se lembrado. Então, o que acontece? Se é na sua empresa você levantar uma bandeira, seja ela qual for, tá? Seja de um time de futebol, seja de uma causa, né? Por exemplo, imagine um restaurante vegetariano, né, que ele defende e tal, que são vegetarianos, e de repente eles começam a servir carne no menu. Tem pelo menos um prato ali que leva carne, é feito com carne. Claro que isso seria ofensivo para as pessoas que são realmente vegetarianos. Então é um exemplo bem pequeno, né, das consequências que nós podemos sofrer se nós levantamos uma bandeira e depois nós abaixamos a bandeira. Então, aí na sua empresa, se você fizer alguma ação social ou algum tipo de ação na internet na qual esteja envolvida algum tipo de ideologia, de pensamento, evite fazer algum post, qualquer tipo de publicação posterior com outra bandeira oposta àquela que você já mostrou, porque você pode perder muito público. Aliás, você pode perder até os dois públicos, tá? Vamos supor que você levante uma bandeira de uma certa causa, tá? E depois você levante a bandeira uma outra bandeira dizendo que você é contra aquela causa. Eu vou falar aqui um outro tema polêmico, tá? Vou falar sobre o aborto. Vamos supor que por algum motivo a sua empresa fez algum tipo de publicação sobre o aborto, a favor do aborto, e depois ela fez uma publicação contra o aborto. Se você não der uma explicação muito bem dada do motivo pelo qual você mudou de atitude, ou simplesmente você ignorar o fato de que você está mudando de posicionamento, você pode causar o furor das pessoas que te seguem e elas podem simplesmente deixar de seguir a tua empresa nas redes sociais, mas muito pior do que isso, você pode perder clientes. Isso é o pior que pode acontecer. Tá? Seguidores são importantes,
mas os clientes são os que pagam as nossas contas. Então, o nosso recado de hoje é bem simples, é que se você levanta uma bandeira, levanta uma ideologia na sua empresa, aí no teu estabelecimento, online, offline, seja como for, não importa, você tem que seguir a coerência e manter aquela linha de raciocínio. E se você precisar mudar a sua linha de raciocínio, tome muito cuidado com a forma em que você vai fazer isso, porque você pode ofender algumas pessoas. Na verdade, você pode acabar ofendendo os dois lados. O posicionamento novo, as pessoas que pensam com o seu posicionamento novo, e as pessoas que pensam com o posicionamento anterior. Então, esse era o nosso recado de hoje. Cuidado com a bandeira que você levanta. Se você levantar uma bandeira na sua empresa, é melhor, eu digo o seguinte, é melhor você não levantar muitas bandeiras não. Mas se você decidir levantar uma bandeira, deixe ela bem firme, deixe ela bonita, num lugar visível, e não tente esconder essa bandeira depois. Ou pior ainda, trocar de bandeira, porque isso não vai dar certo, vai ser muito negativo para você e você não quer isso. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês possam me acompanhar nas nossos próximos podcasts. E um grande abraço, pessoal. Eu sempre falo sobre marketing digital, sobre gestão comercial e a profissão de consultor. Se quer falar comigo, manda um e-mail para mim, marco@agenciasamba.com.mx, marco@agenciasamba.com.mx. Estou à sua disposição, ok? Grande abraço, pessoal. A gente se vê. Até logo.